Estamos de volta com o TV Câmara Entrevista e o assunto de hoje é abuso sexual infantil. E sobre esse tema tão delicado, eu converso aqui com a Inder Borba, que é psicólogo e tem uma grande experiência no trato com crianças e adultos que já foram abusados sexualmente, e a experiência no trato, no cuidado, na recuperação desse pessoal. Inder, eu tenho aqui uns slides que mostram um pouco dos dados de quem é abusado. As crianças abusadas, quase 70% no Brasil, segundo os dados do governo federal de 2015 e 2016, quase 70% são meninas. E os abusadores, a gente tem no outro slide, os abusadores geralmente são homens, 62% são homens abusadores, os agressores, né? Desses homens, 40% mais ou menos se situam entre 18 e 42 anos. Esses dados são dados do governo federal de 2015 e 2016. A gente sabe que o relato, as pessoas que têm coragem de denunciar ainda são poucas, apesar dos números serem grandes, e a gente vai falar sobre a denúncia um pouco mais tarde, mas ainda há muitos que não denunciam, né? Tem muitas crianças que estão sofrendo caladas. E quando elas têm coragem de falar, vamos supor que uma criança chega para mim e se abre para mim do que está acontecendo e me pediu segredo. O que eu faço? O que você recomenda? Essa é uma boa pergunta, porque toca numa questão que, para nós psicólogos, é importante, a questão ética. Em alguns momentos, a gente lida com o que a gente chama de dilema ético. O dilema é fazer o bem e fazer o melhor, fazer o que é certo. Então, nem sempre fazer do silêncio, né, fazer do que a gente chama de silêncio ético, a norma. Esse é um erro, porque o que precisa ser... Eu trabalho com direitos humanos, na minha cabeça o que é necessário fazer é preservar a integridade física, emocional da pessoa. Agora, como fazer isso é bem sensível. Por quê? Porque a criança, quando chega ao ponto de dizer alguma coisa sobre, ela também precisa dizer isso para alguém que ela confie. E ela não faz, as estatísticas geralmente mostram as mulheres sendo mais alvo, né, porque elas estão numa condição, principalmente no Brasil, de maior vulnerabilidade. O Brasil é um país machista, a gente pode dizer assim, né, porque os homens se impõem ao ponto de determinar o que ela vai dizer. Então pensa que uma criança, mulher, né, uma menina, ela vai procurar geralmente a mãe, alguém mais em que ela confie bastante. Mas se essa mãe estivesse sob a ameaça, sob o olhar, né, do abusador, que geralmente é um homem próximo, então isso vai fazer com que essa criança tenha muita dificuldade, né, em dizer sobre o abuso, porque ela não quer perder o único vínculo que ela tem de amor, de confiança, que é o da mãe. O abusador está dizendo que vai matar a mãe, né, se ela contar. Essa é a maior dificuldade de aumentar essas estatísticas. Né, porque a mulher, em algum sentido, ela está mais vulnerável, porque ela precisa ser ouvida, né, alguém precisa dar voz para que elas, né, possam dizer, e aí é que está esse ponto da nossa... onde a gente quebra a ética, né? Então, a mãe precisa ter coragem, às vezes, de superar o próprio medo, né? E, num primeiro momento, ir até a filha, né, ou o filho, não importa, e tentar falar sobre aquilo, num vínculo de confiança, mesmo que ainda seja baseado no medo dos dois, para que eles se deem força, né, um para o outro, de buscar uma ajuda externa. Porque se a denúncia não chega, não há muito o que fazer. E isso só agrava os efeitos psicológicos depois, porque ela vai guardar aquilo. E o medo, ele tem essas outras características que vão influenciar muito a vida da pessoa no futuro. Vai se tornar uma pessoa insegura, vai se tornar uma pessoa com dificuldade
de fazer da própria vida, né, algo que ela sonhou. Ela vai, geralmente, ela tem esse senso assim, de fracasso muito constante na vida, não consegue fazer isso, não consegue fazer aquilo. Essas crianças tendem a ter dificuldade de relacionamento? Muita dificuldade. E dificuldade de aprendizagem e de relacionamento. Que é o que eu estava dizendo do isolamento, né? Se ela dá conta de elaborar aquilo geralmente ela transforma aquilo num ressentimento. E esse é um problema também, porque se ela fica ressentida com o abusador, ela vai... isso não é tão saudável, porque ela pode se tornar uma criança isolada dos outros. Então ela passa por cima de todo mundo, que é a questão da agressividade que a gente estava falando. E isso pode refletir na vida adulta também, né? Pessoas muito egoístas, né? Sem essa sensibilidade, sem empatia, né? Se ele dá conta da própria vida até, né, depois dos 15, 16 anos, quando ele entra no mercado de trabalho, por exemplo, isso vai ter reflexo lá, sem sombra de dúvida. Mas, por outro lado, né, se ele é mais fragilizado, dependendo do nível do abuso, ele pode ficar deprimido muito tempo, pensamentos suicidas. Essas características vão seguir a pessoa durante praticamente toda a vida dela. Né? Então, esse é um problema que a gente precisa enfrentar, né, no sentido de prevenção. Prevenção é estimular as pessoas a procurarem ajuda. Como prevenir como pais? Como pais, por exemplo, a gente viu pelos slides ali que a maior parte das crianças abusadas são meninas e a maior parte dos abusadores são homens. Eu até estou me lembrando de uma colocação da secretária de Assistência Social aqui de Jacareí, que falou que, por outro lado, já está se criando aquele clima assim de chifre em cabeça de cavalo, né? Qualquer homem que se aproxima da sua filha, o pessoal já está fazendo denúncia de coisas que realmente não tem nada a ver. Como a gente pode ser preventivos como pais, como responsáveis em relação aos nossos filhos? O primeiro ponto é que a criança precisa ter confiança nos pais. Tem que se estabelecer esse vínculo de confiança e comunicação. O que eu vejo que os pais mais falham hoje é na questão educativa mesmo. Se um pai... É um erro pensar que um pai que não corrige os filhos não ama os filhos. Esse é o maior engano assim, das pessoas. Porque o vínculo afetivo, ele se dá... A criança, ela precisa de construir o que ela é. E o vínculo se dá nessa correção, né? Nessa pedagogia da própria vida. Então, quando um pai instrui um filho, ele não vai elaborar aquilo ali cognitivamente naquele momento, mas ele confia no filho, no pai, aliás. Né? O pai, ele demonstra confiança quando ele corrige, quando ele educa, quando ele conversa. E também não é só conversar, porque a questão de estar perto do filho... muitas vezes ela é suprida por carinho, né? Hoje a gente vive numa época em que as pessoas trocaram a educação por presentes, né? Então você acha que vai dar um presentinho para o filho não está preocupado com isso. Aquilo só é importante se vier junto, né, de uma repreensão, de um sentido, de um carinho às vezes, né? E não dá também educativo. Esse é o problema, porque se você constrói um vínculo baseado somente numa relação de troca ou de interesse, é isso que nós estamos produzindo na educação desse filho. Esse filho não vai confiar no pai, porque ele não quer o pai, ele quer o presente que o pai vai dar. Esse é um grande problema que tem. A gente podia falar disso muito, porque a questão do vínculo, ele se estabelece na medida em que há uma reciprocidade, a troca. A família precisa disso. Então, se o filho não é responsável pelos próprios atos, alguém tem que se responsabilizar. Esse é o pai, essa é a família. Né? E aí que nós estamos construindo uma criança que, quando chegar lá aos 12, 13 anos, ela vai ser autônoma. Né? Existe um efeito hoje muito estudado pela psicologia, ele tem vários nomes. Um deles é a adolescência estendida. São pessoas que estão lá com 30, 40 anos e ainda com atitudes infantis. Justamente por causa desse problema. Isso não cria vínculo. O vínculo é um vínculo criado a partir de coisas, a partir de uma relação de troca. Não é uma relação humana verdadeira, porque uma relação humana tem que ter reciprocidade, tem que ter diálogo, tem que ter um encontro verdadeiro entre os dois. É isso que faz a criança confiar nos pais. Isso é educativo. Então, a prevenção começa, não é só na denúncia,
começa nesse olhar ativo e amoroso dos pais para com os filhos, né? Ele precisa olhar para o filho e perceber que alguma coisa mudou. E aí, quando a criança confia nesse nível, né, que a gente está dizendo aqui, porque mesmo que, pensa que um pai que nunca repreendeu o filho ele está sofrendo lá uma ameaça. Mas como ele tem medo do pai, como é que ele vai contar isso para o pai? Nunca. Porque não criou esse vínculo anterior que é extremamente necessário, né, de confiança, que não tem base só em troca, né, em interesse. Né? A gente tem essas ideias erradas, as crianças são interesseiras. Não, ela quer o presente, mas ela quer um pouco mais do que o presente, ela quer a presença. Ela quer que você... Uma vez uma menina me disse isso, e eu fiquei impressionado, porque ela sofreu muito durante a vida, foi abusada, e aí ela vivia numa... Eu também fiz parte do Conselho da Criança e do Adolescente. Eu fui fazer uma visita numa outra ONG, que era uma parceria. E essa menina, essa frase me tocou para sempre. Ela já tinha 15 anos, 14 para 15 anos, ela falou assim: eu sempre quis uma coisa e só descobri agora. Eu precisava de alguém que me repreendesse, que me orientasse. Eu precisava de alguém que me disciplinasse. Ela falou desse jeito. E aquilo me marcou muito, porque ela vinha de um histórico de muito sofrimento, e ela descobriu que a disciplina, que lá atrás, né, ela não teve essa disciplina, mas quando ela recebeu, já na fase adulta, aquilo modificou o comportamento dela, inclusive dando condições para ela elaborar a própria história, né? Eu fiquei muito tocado com aquela menina, assim. Ela falou, eu precisava ser disciplinada. Porque ela entendeu, né, a importância que a disciplina traz nesse vínculo, né, com alguém que naquele caso já era a pessoa que tinha adotado ela. Mas além da disciplina, como mãe, vamos colocar o meu caso aqui, eu tenho uma filha menina, que eu devo alertá-la para algumas coisas? Olha, cuidado com essa situação, que tipo de conselhos eu devo dar? E sem criar uma criança neurótica e sem eu virar uma mulher neurótica também, que qualquer coisinha já vai achar que é uma situação de risco. Não é todo relacionamento que é abusivo, né? Você tem pessoas que amam os filhos, parentes, não é isso. É que a responsabilidade dos pais é essa do diálogo, de mostrar que realmente existem limites nos relacionamentos, e quem faz essa denúncia, né, às vezes a criança não tem essa noção. Você está perguntando sobre a criança. Em cada idade há um jeito correto de dizer. Quanto mais tenra a idade, mais trabalho exige. Porque se a criança está se aproximando de um estranho, é importante você chegar e tirar. Você faz isso. À medida que ela vai crescendo e o repertório dela aumenta, é importante introduzir nesses assuntos. Um pai não pode se privar de falar. Uma criança, quando chega ali por volta dos 8, 9 anos, ela não tem condição de pensar o mundo, ela já está na escola, já está aí por volta, né, do terceiro, quarto ano, alguns quinto ano. Então, ela já sabe que ali tem um ambiente que envolve algum risco. Então, é importante dizer. Não pode ter medo de introduzir esses assuntos, porque se ela descobre sozinha, ela vai descobrir por meio da curiosidade apenas. E essa curiosidade sem um propósito, sem uma explicação, vai fazer com que ela fique explorando aquele conteúdo ali até achar por conta própria. Então, eu penso assim, quanto mais novo, mais intervenção exige, mais trabalho dá mesmo. E à medida que vai crescendo, esses conteúdos vão sendo introduzidos na linguagem que ele é capaz de perceber. Olha, toma cuidado, filhinha, porque existem pessoas ruins no mundo, né? Existem pessoas maldosas. Se alguém for fazer maldade com você, fala para a mamãe, fala para o papai. Sabe, vão introduzindo esse conceito, né? Que eu estava dizendo da heteronomia, né? De que existe alguém no mundo, mas nem todos são bons ou estão bem intencionados. Que é uma maneira também de criar, aumentar o vínculo, né, entre os pais e as crianças, para que eles confiem cada vez mais nos pais. A gente está falando aqui de abuso sexual de crianças, e um dado aqui do Disque 100 do governo federal de 2017 mostra que o Disque 100, que é quem já assumiu, já teve coragem de ligar, o Disque 100 recebeu em 2017 220 ligações de denúncias
por dia. 220 denúncias por dia, o que somou 80.300 ligações durante o ano de 2017. Tá aí também, vamos fazer essa prestação de serviço. Disque 100 é o Disque Denúncia, é um Disque denúncia do governo federal. Se você viu alguém sendo abusado, e não é só criança, não. Nesse Disque 100 você pode incluir idosos, você pode incluir população de rua, população LGBT. Se você viu alguém sofrendo maus tratos, se você está sofrendo maus tratos, denuncie, Disque 100, ou então a gente também tem um aplicativo aqui que é o Proteja Brasil, eu baixei no meu celular, é o aplicativo também do governo federal, Proteja Brasil, você baixa ele aí, você pode, sem falar verbalmente para alguém, mas você pode fazer a sua denúncia pelo aplicativo. Ainda há muita gente que não tem coragem de denunciar, ou seja, se o governo federal recebe 220 ligações por dia de quem teve coragem, e tantos outros que ainda estão sofrendo calados. Sim. Eu gostaria de estimular as pessoas a fazerem mesmo as denúncias, né? Porque a denúncia, a princípio, é só uma denúncia. Então, assim, eu já ouvi muitas pessoas dizer, não adianta denunciar porque não vai levar até o fim. Eu queria dizer que as pessoas não deviam pensar assim, elas têm que fazer a denúncia para dar um start no processo, elas têm que começar um processo. Porque pode ser só uma desconfiança? Pode. Mas essa desconfiança, ela precisa ser averiguada. Então, não é bom, né, embarcar nessa ideia de que você vai só fazer a denúncia e vai ficar por isso mesmo. É só para aumentar números. Não é. Né? Muitas pessoas, elas encontram ajuda, há ONGs, né? Muitos trabalhos sendo feitos, secretarias, né? Quase todos os estados têm as secretarias, os conselhos de criança e adolescente. Quando esses casos são levados, né, para a opinião pública, né, e torna visível, o que a gente tem que pensar é que a gente está dando voz para quem está sendo ofendido, agredido, violentado. Né? E esse é o início. O início da prevenção, o início do trabalho é dar voz para quem é agredido. Então, todos os mecanismos, né, os públicos, né, do terceiro setor, eles têm que ser acionados. As pessoas precisam buscar ajuda para que a gente reduza cada vez mais. Embora os números sejam altos, a gente sabe que eles são muito maiores. São muito maiores, essa que é a tragédia. E não só no Brasil, em todo o mundo. Você disse que você fez observou que em São Tomé e Príncipe. São Tomé. Eu tive a experiência que me marcou muito. Eu fui fazer um serviço humanitário, ajudar crianças com dificuldades educacionais. E numa dessas observações, eu fiquei 20 dias na África, uma menina de 11 anos me chamou muita atenção, né, porque ela tirou uma faquinha assim e ela gostou muito de mim, né, porque os africanos não têm pelo. E aí ela ficou impressionada com o meu braço, e aí a gente ficou conversando. E de repente ela levantou assim a blusinha dela e tirou um punhalzinho, uma faquinha. E eu perguntei por que ela estava usando aquilo. E aí ela falou assim, com muita vergonha, ela falou, os homens que vêm não sei aonde puxam a gente para dentro do mato. Só isso que ela falou. E aí quando eu escrevi um texto e aquela menina me marcou, eu falei, gente, que é isso? E ela falando, ela falou, isso é abuso. E naquele ano eu escrevi um texto, uns amigos republicaram esse texto lá no meu blog, e aí ele acabou indo para vários países, algumas ONGs internacionais entraram em contato. Isso foi em 2014, no ano de 2015 eu recebi um e-mail dizendo que o país nunca tinha tido um caso de condenação judicial por abuso sexual infantil, naquele ano já tinha havido 5. Naquele ano. E aí eles me agradeceram por causa do texto, né? E tem um amigo que está lá hoje, a gente tem trabalhado, eu estou escrevendo um projeto, inclusive, para fazer uma campanha de prevenção nacional, com a ajuda do consulado brasileiro lá. E esse trabalho é importantíssimo, fazer a divulgação, tornar público o problema, fazer com que as pessoas conheçam que os números são muito maiores. Muitas pessoas sofrem calado a vida inteira e isso vai trazer consequências para a vida dela. Sem sombra de dúvida. Uma pessoa abusada na infância, isso vai refletir na vida dela para sempre.
vai trazer consequências graves, inclusive nos relacionamentos. Pessoas têm dificuldade até de manter relacionamentos saudáveis. Posso só fazer uma pergunta? Sim. Uma pessoa abusada pode se tornar um abusador? Pode. É o que eu estava dizendo do ressentimento. Uma forma, né, de compensar quando ela não consegue achar um sentido para aquilo, é criando também uma estratégia de ressentimento, que geralmente é agressiva. Eu até citei, né, essa é uma frase, se não me engano, do Paulo Freire. Ele diz isso assim, né, o violentador, né, o violentado reproduz o seu agressor. E é isso mesmo, ele cria um ressentimento tão grande que ele acha que a única maneira de compensar aquela dor que ele está sentindo é fazendo a mesma coisa com alguém. A gente pode, vocês como psicólogos, vocês identificam que boa parte dos abusadores foram abusados? Foram abusados, na maioria das vezes. Na maioria. Não todos, obviamente, que é muito complexo, né, pensar, não tem como generalizar, mas é frequente, né, os relatos, até porque é difícil alguém romper essa barreira, né, e chegar a falar nisso. Os consultórios de psicologia ajudam muito nesse sentido, porque ali tem esse ambiente, né, protegido para que a pessoa fale, e eles sabem que a gente não vai quebrar a ética nesse momento. A gente quebra a ética, como eu disse aquela hora, em casos em que a pessoa está realmente com a vida em risco, né, principalmente criança. Criança é o mais vulnerável nesses casos. A gente precisa se colocar nessa posição de quem os defende, né? Então, a criança é diferente, mas o adulto é possível, inclusive, ajudá-los a reverter esse quadro de ressentimento, né, uma mulher que foi agredida pelo pai, pensa, ela vai levar isso para a vida toda e provavelmente ela vai ter muita dificuldade de confiar em homens, porque a figura paterna não é só o cuidador, a figura paterna representa também uma vontade, né, de vincular com o diferente, né, é o sexo oposto, essa coisa que é importante de ter, né, um parâmetro, né, uma referência. Né, referência de masculinidade não significa ser... essa é uma frase que é muito mal usada, né? Não é que tocar no pelo do homem vai fazer a pessoa... A referência não é essa. A referência é de cuidado. Né? A referência é de que alguém protege o outro, alguém ajuda o outro, sustenta o outro. Ou seja, não só denuncie você que passa por isso, mas também procure ajuda. De repente, a pessoa já é adulta, ou a pessoa o agressor já morreu às vezes. Sim. Mas procure ajuda, é sempre importante procurar uma ajuda externa nesse sentido. No caso da pedofilia, só para exemplificar, geralmente são pessoas que têm uma autoestima baixa e elas compensam isso com agressão, porque elas são pessoas muito para baixo assim na sua autoestima. E aí o que elas fazem? Muitas delas alcançam posições de poder. A gente vê isso, né? Nos últimos anos a gente viu aí figuras religiosas, políticos, né? Geralmente aquelas que representam o poder, envolvidos nessas situações. Então, assim, quando você vai ouvir uma pessoa dessa, e também é raro ouvir alguém que se diga pedófilo, né? Ele, quando acontece, você vai perceber nitidamente que tem algo que machuca aquela pessoa, mas ele compensa com o poder que ele adquiriu. É esse caso que nós estamos dizendo. Ele está reproduzindo uma agressão que ele sofreu muitas vezes. Certo. Ainda, muito obrigada pela sua presença, um tema aqui difícil, delicado. Eu queria que você passasse o seu blog, e não sei se as pessoas podem fazer contato com você através do seu blog. Podem, nós deixamos aí, né, o acesso, tem lá um blogzinho que é www.ainderborba.com. Tem lá os contatos, tem alguns textos que eu escrevi também sobre eu gosto muito de falar sobre criação de filhos, sobre crianças. E essa experiência que me marcou bastante aí nos últimos anos de trabalhar com crianças em situação de vulnerabilidade, a maioria dos textos são nessa linha, assim. Obrigada pela sua presença aqui. O TV Câmara, a entrevista de hoje, discutiu o abuso sexual infantil, um tema muito delicado, mas eu espero que você assista, reflita e também denuncie.
Confira toda a nossa programação no site da Câmara Municipal, no site da TV Câmara, no Facebook, da TV Câmara de Jacareí, facebook.com/TV Câmara Jacareí e no YouTube, youtube.com/TV Câmara Jacareí. Se você gostou do TV Câmara Entrevista de hoje, também compartilhe e ajude a divulgar esse programa também, que eu tenho certeza vai ser útil aí para toda a sociedade. Nós ficamos por aqui. A conversa de hoje foi sobre abuso sexual infantil com a Inder Borba e eu te vejo no próximo TV Câmara Entrevista semana que vem. Um forte abraço e até lá!